Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui todas as manhãs. Tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, é rapidinho, no máximo 10 minutinhos. Fica comigo até o final, curte, comenta e depois compartilha. Bem, hoje o nosso texto, seguindo a sequência diária, está em João, capítulo 12, versículo 12. E diz: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Citação a Zacarias 9:9. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Amém. Glória a Deus, e que todos, de fato, o sigam, como os fariseus estavam declarando aqui. Amém. Então, Jesus cumpriu mais uma profecia a respeito do Messias, de Zacarias 9:9, é um texto muito bonito também, está no finalzinho do Antigo Testamento ali. E ele monta no jumentinho e vai mais uma vez, com humildade, ele que era o próprio Deus, ele que se despiu de sua glória e veio andar no meio dos humanos, no meio dos pecadores, o qual ele veio para salvar. E aqui diz que muitos estavam seguindo por causa dos sinais milagrosos. E aqui é um tempo pouco antes e curto, antes dele ir para a cruz. E eu e você já conhecemos a história, nós já conhecemos o que se passou, nós sabemos que ele vai à cruz por mim e por você e por todos nós. E depois de 3 dias ele ressuscita dos mortos. E aqui os seguidores estão seguindo e ele cumprindo mais uma profecia, e nós hoje sabemos que ele já cumpriu quase todas as profecias. Falta ele retornar em glória para nos buscar a sua igreja. E o Messias foi prometido para nós e demorou mais de 1000 anos para vir, e agora já temos mais de 2000 anos de que ele foi para a cruz e ressuscitou e está vivo e assentado à direita de Deus Pai. Mas nós temos a promessa de que ele voltará e que ele cumprirá todas as outras coisas. E nós que cremos que ele veio, que ele viveu entre nós, que ele foi para a cruz, que ele morreu, nós também acreditamos que há dois lugares, na eternidade, um onde estaremos na glória com ele, declarando que ele é santo, 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 adorando e tendo vida eterna nele, uma vida eterna. Eterna quer dizer sem fim, não haverá fim, nós viveremos a eternidade com ele. Mas também temos os que estarão do outro lado do abismo, como se estivessem olhando e gritando e vendo o povo com o Senhor, e eles estarão num lugar onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá cheiro de enxofre, onde haverá sofrimento eterno, a eternidade passando em sofrimento. E então nós cremos que Jesus ele veio. Então o que falta para nós seguirmos, ele veio com sua humildade montado no jumentinho, ele veio cumprir as promessas a respeito do Messias,
Ele veio, ele foi para a cruz, ele retornou aos céus, nos deixou o Espírito Santo para todo aquele que nele crê, receber o Espírito Santo, ter livre acesso a Deus Pai. Ele nos concedeu, nos prometeu que grandes obras nós faríamos mais do que ele, que expulsaríamos demônios, curaríamos enfermos. E ele tem cumprido tudo. E a nossa parte, como tem sido? O que nós temos feito para ele, o que nós temos feito com aquilo que ele nos deixou no ID, cada um tem um seu propósito, tem que ser buscado nele para que ele nos revele. A questão é o que nós temos vivido para ele, se nós temos o adorado como Senhor mesmo, como Salvador, como aquele que retornará, aquele que é dono da vida, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é o próprio Deus, aquele que é o Rei maravilhoso, glorioso. E então, como tem sido a nossa vida? Nós de fato temos tido Ele como nosso Senhor, nós temos lido a palavra de Deus, meditado nela de dia e de noite, como nos diz para fazer aqui na própria palavra, ou nós estamos empurrando com a barriga, esperando o dia que Ele volte, e poderá ser tarde, poderá e será tarde para muitos, vai se encerrar o tempo. Então nós temos que buscá-lo enquanto há tempo. No começo nós talvez acabamos buscando, sabendo que haverá o final dos tempos, que chegará o fim dos tempos para cada um, para muitos, para todos chegará o final dos tempos, mas para alguns a eternidade com ele, e para outros a eternidade de sofrimento. Então muitas vezes nós começaremos por isso, mas ao buscarmos, ao conhecê-lo, nós começaremos e entenderemos de que ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E aí nós não faremos mais por medo de ir para o inferno, mas é pela vontade de estar com ele, o prazer que há na presença dele, na presença manifesta dele. É por isso que eu o adoro hoje, que eu o busco. Eu conheci essa glória, essa majestade dele e desfrutar do prazer de estar na sua presença e querer estar com ele. No começo, talvez fosse pelo medo de ir para o Sheol, para ir para o inferno, o Hades, mas hoje é por querer estar na presença dele. Então isso vem sendo transformado e construindo dentro de nós. Primeiro nós vamos pela disciplina, depois nós vamos pelo prazer, pela nossa necessidade, porque eu necessito estar ligado a ele, eu necessito estar na presença dele. Então, o que falta para nos conscientizar de que temos que buscá-lo dia e noite, que temos que declarar que ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor e ele não é digno de dividir a honra, a glória, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro com mais ninguém. Ele é único, somente ele é digno de adoração. Amém? Então nós temos que procurar viver para ele enquanto há tempo. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração. Procure conhecer a presença dele, desfrutar do prazer que é servi-lo e buscá-lo. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.